qual estado que você mora aqui? Maryland. Maryland. Tem quantos anos você está aqui nos Estados Unidos? 9. 9 anos, bacana. Você é de onde lá do Brasil? Eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. São Paulo, bacana. E me conta um pouquinho aqui, quais foram os motivos, né, que fez você procurar minha ajuda para ter o acompanhamento individualizado, quais dores, lesões, quais problemas que você tinha? Resumidamente, eu tenho a hérnia de disco, né? L4, L5 e S1, se eu não me engano. Sim. E começou praticamente quando eu estava no Brasil ainda, ou seja, quase há 10 anos atrás. Eu trabalhava em linha de produção, né, de montagem. Então era um trabalho pesado e repetitivo. Então começou lá. Só que lá eu tinha tratamento dentro da empresa, então eu consegui fazer um tratamento e daí depois não teve mais problema. Quando eu mudei para cá, no final de 2016, em 2017 eu comecei a trabalhar como Uber, né? Aí eu comecei a dirigir. E aí foi que começou as crises, né? Porque começou a me dar aquela dor e como eu tinha acabado de chegar aqui, aí aquele problema né, da língua, de não saber aonde que ir, porque aqui é tudo diferente, né? A medicina aqui, os hospitais, o acesso é muito mais difícil, aí, então eu tinha as dores, eu só ia tomando remédio da farmácia mesmo, e a dor foi piorando, 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 aí foi quando eu tive a primeira crise em 2017, aqui, né? E depois, aí, ficava tomando remédio, tudo, só que era só paliativo, né? Melhorava, depois eu voltava a trabalhar, só que durante aquele tempo eu tinha... a dor era só na lombar, ela me travava a lombar, eu não conseguia andar praticamente. E aí, depois eu tomava os remédios, tudo, passava um ano, eu tinha outra crise. Aí, só que aí começou a ficar... demorar um pouco mais para melhorar, né? Para me retornar ao trabalho, e as dores começaram a ficar mais intensas. Aí depois de mais ou menos uns 2, não sei te precisar a data, mas depois de uns anos começou a descer para a perna, irradiar para a perna. Ali, depois daquilo ali, foi só ladeira abaixo, porque aí as dores começaram cada vez mais fortes, e aí começou o espaço de tempo entre uma e outra começou a diminuir, né? Antes era uma vez por ano, aí começou 2 vezes por ano, depois de cada 4 meses, e aí eu já estava numa situação em que eu não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia antes, tipo, trocar um óleo do carro, trocar um freio do meu carro, que eram as coisas que eu fazia, né? Porque era fazer e no outro dia minhas costas estavam travadas. Então, coisas que eu costumava fazer, eu já tinha que parar de fazer, só que as dores já estavam tão grandes que os remédios aqui dos Estados Unidos não funcionavam mais, porque é diferente do Brasil, né? E aí a gente sempre tem os contatos, né, dos brasileiros que tem aquelas injeções que a gente tomava no Brasil que sarava na hora, né? Isso. Aí achei uma lá de New Jersey, fui até lá, tomei a injeção, foi numa das piores crises que eu tive, e aí melhorou. Só que aí depois de um tempo dava outra crise, vou tomar a injeção de novo. Aí tomava, só que aí já começava a demorar um pouco mais de novo. Então, ou seja, nem as injeções do Brasil não estavam funcionando mais. Porque aí, uma das últimas crises que eu tive, eu fiz uma ressonância magnética, né, para saber qual que era a situação. E um amigo meu que mora aqui, um parente dele lá, um primo, não sei, ele é médico, ele é especialista em coluna, né, e cirurgião, tudo. E aí eu mandei os resultados para ele dar uma olhada, e ele falou, o caso aí é só aí não tem mais jeito não, é só é só cirurgia mesmo, né? Porque já tá, extrusada, né, que fala, né, já tá... Já tinha desconectado. já tá tudo, tava na pior situação que podia estar, né? Isso. Aí eu fiquei sem esperança, eu falei, agora eu não posso fazer mais nada. E também, durante esse tempo, a única coisa que eu recorri aqui não era fisioterapia, é quiropraxia, né, que chama. Isso. Eu ia lá, e quando eu estava em crise, melhorava porque ela me colocava aquelas camas que você senta e deita e ela... Descomprime. Hã? Descomprime.
Isso, descomprime, né? Então melhorava as dores e depois de um tempo aí ela fazia aqueles estralos nas costas, tudo, né? Não sei o quê. E passou alguns exercícios e aí no começo eu achei assim, depois que melhorar, né? Ela vai começar a me dar mais exercício, vai focar no fortalecimento do músculo, né? Só que ficou só nisso. Depois que você melhora, eu ia lá, me dava uns estralos nas costas e me mandava embora. Aí eu falei, mas aí não vai adiantar nada, né? Ficar dando esses estralos aqui. Aí eu saía de lá, às vezes ia trabalhar, aí me dava uma dor de novo. Eu falei, isso aí não tá funcionando, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre, eu preciso de alguém que foque na fisioterapia e na musculação. Aí eu acho que de tanto ficar procurando na internet, eu achei seu vídeo, né? Aí não me lembro se foi no Face ou se foi no YouTube, acho que deve ter sido no YouTube. E aí eu falei pra minha mulher, falei, tem esse cara aqui, eu sou bem sincero, eu falei, eu tava descrente já, mas eu falei, eu não tenho mais solução. Mas era o que eu tava procurando, entendeu? Porque aqui tem bastante personal, tudo, mas é sempre focado na área de estética, né? Aí eu falei, ele pelo menos ele tá falando o que eu quero escutar, que ele foca na fisioterapia e na musculação para proteger ali a área da lombar e tudo mais, né? Daí eu falei pra minha mulher, eu vou fazer. Aí ela falou, tá bom, vamos tentar. Aí eu comecei a fazer, né, os exercícios, tudo, meio descrente também, porque a minha situação tava tão ruim que eu falei, cara, não vai adiantar isso aqui, cara. Porque alguns exercícios que você passa é uns que eu já fazia antes, né, tudo, e só que depois vai mudando os exercícios, né, vai implementando entrando outros exercícios, tudo. E aí eu falei, cara, eu não sei se vai dar certo, se não vai, mas eu tenho que focar nisso aqui, porque é a minha última esperança. E desde então, a última crise que eu tive foi há 8 meses atrás. Agora eu já estou começando a me arriscar, já troquei o freio do meu carro, né? Porque você fica numa posição, né? Que você tem que tirar a roda e você tem que abaixar e tem que fazer esforço, não sei o quê. E eu consegui fazer isso e beleza, não tive dor, entendeu? Tô trabalhando direto, com entregas, mas às vezes eu tenho que fazer compra em supermercado, então eu tenho que carregar fardo de água, subir escada, não sei o que, com um monte de sacola, então a gente leva peso também, né? Eu carrego peso de vez em quando, coisas que eu tava evitando antes, e agora já tô mais confiante, assim, para fazer, carregando um pouquinho mais de peso, assim, sem exagerar também, né? Porque eu tenho medo de travar, mas eu tô percebendo que eu já tô conseguindo retomar, fazer as coisas que eu fazia antes. E basicamente é isso aí, cara. Que legal. Então, ó, você começou ali com tomar anti-inflamatórios ali, às vezes por conta própria, que é o normal, toma um relaxante muscular. Então, Isso, a frequência da dor, ela foi aumentando e a intensidade também. Você também tomou a injeção à base de corticoide. Essa isso. injeção tem uma durabilidade maior. 6 meses, às vezes até um pouco mais nas primeiras. Aí o que aconteceu depois? Começou mesmo com a injeção, continuou com as dores, frequência, intensidade. Você fez o exame, o médico falou que era caso cirúrgico, e aí depois você ainda procurou uma quiropraxia, tentou fazer mais algumas coisas, então você já tinha indicação para fazer cirurgia, já tinha tomado os medicamentos, injeções, tudo isso, já estava passando por isso, tinha quantos anos? Vai fazer desde que começou 10 anos já, né? 10 anos. Foi Uau! 2015. Como foi você ouvir do médico falando que seu caso era só cirúrgico? Olha, como eu pesquisava bastante, eu sabia que eu não precisaria fazer. Então eu não fiquei muito desesperado assim, Ah, legal. porque no fundo eu sabia que se eu conseguisse fortalecer tudo, eu não ia precisar fazer a cirurgia, porque eu já tinha visto de outros médicos falando, até mesmo esse, porque a gente mandou para 2 médicos lá, né, que é da mesma família, né, eles são primos, alguma coisa assim. Aí uma médica falou, não, com fisioterapia dá para reverter, e o outro falou, não, aí é caso cirúrgico, não tem jeito. Então, pelo menos eu ainda tinha uma esperança, né, que, que, Isso. que, que daria. Foi por isso que eu resolvi fazer o seu
o seu método, né? Isso. Porque eu falei, não, eu sei que dá para fazer, eu sei que a minha situação não é das piores, né? Mas eu falei, não, mas eu acho que dá sim. Você já estava pesquisando ali a respeito do assunto, então que bom, né? Porque às vezes as pessoas elas não pesquisam, não procuram saber, escuta uma notícia dessa do médico, às vezes ela acha que é a única solução que vai ter, né? Porque você cresceu, nós crescemos pensando que o médico falou está falado, né? Que o cara é o que sabe de tudo, é Deus no céu, médico na terra e vamos embora. A gente cresce com essa mentalidade, né? Mas que bom que você sempre pesquisou por fora e tal, não gerou esse desespero em você. E você já falou que te atrapalhava a fazer coisas básicas, né? Em relação aí a trocar óleo do carro, mexer no freio. O que mais te atrapalhava? Trabalhava dormir, por exemplo, relacionamento com a sua esposa, o que mais que interferia? Tudo isso. Dormir, relacionamento, tudo, tudo. É exatamente tudo. Tanto que uma das crises que eu tive, não foi por causa disso, né? Porque eu acho que a coluna já estava ali irritada, mas você não percebe, né? Mas uma das crises que eu tive, que foi muito forte, eu estava em casa ajudando a minha mulher a limpar aqui, arrumar a casa, né? Eu estava passando o vacuum, né? Passando o aspirador. Aí naquela, né, passa o VEC aqui e com a outra mão você já move um móvel para lá e não sei o que, e abaixa, não sei o que. Meu, aquele dia, depois que eu terminei, no final do dia, começou a doer, e a dor foi, assim, escalonando tão rápido que chegou uma hora que eu não conseguia mais me mexer. Eu não conseguia, eu moro em prédio, né, eu tinha que descer a escada, eu não conseguia descer. E aí fomos para o hospital, tinha um amigo meu em casa, ele me ajudou a descer a escada, e fomos para o hospital. E aqui, né, nos Estados Unidos aqui, a saúde aqui nossa, o pessoal reclama do Brasil, mas aqui é precário, né? É caro e é precário. E eu fiquei 12 horas dentro do hospital. A maior parte do tempo, acho que eu fiquei umas 11 horas e meia esperando ser atendido. Uau! E aí eu deitei no banco de lado, porque era a única posição que tinha que eu não sentia dor, para mim dormir um pouco, né? Minha mulher do meu lado, foi o tempo todo ali comigo, esperando. E aí, quando me chamaram para ser atendido, eu fui de cadeira de roda. Só que chega lá, eles nem tocam em você, né? Ela só pergunta o que você tem, aí você explica. Aí fala, tá bom. Aí foi, me deu morfina, porque a dor era muito grande, só que não passou a dor. Não passou com morfina. E aí ela me deu uma outra que eu esqueci o nome, que é mais forte ainda. Que ela é viciante e tudo, é até perigoso a pessoa se viciar. Aí foi a única coisa que deu para mim poder sair do hospital, porque eu não consegui, mesmo assim, que eu tomando, aliviou um pouco a dor, mas eu não conseguia andar. Aí depois daquela lá eu fiquei um mês em casa parado. Uau! Um mês. Aí da última vez que eu passei aí eu tive uma outra crise depois. Aí eu tomei as injeções do Brasil, não melhorou. Aí eu passei com uma médica no Brasil, ela como é que é? Me prescreveu um remédio que eu nunca tinha tomado. E aquele remédio foi muito bom. Mas tirou a dor assim muito fácil. Eu falei, nossa, que bom, né? E só que daí, quando eu tomei aquele remédio ali, eu comecei a pensar, falei, eu já tô ficando sem opção. Se eu não conseguir alguma coisa para fortalecer as minhas costas e eu parar de tomar remédio, aí não vai ter jeito, não. Aí eu vou ter que entrar na cirurgia mesmo, né? Aí foi quando como eu já estava procurando antes, né? Só que eu nunca achava alguém. Eu não achava, entendeu? Eu só achava personal trainer, não sei o quê, mas nunca ninguém focado nisso daí. Aí foi quando eu achei você. Eu falei, vou nesse aqui, porque esse aqui pode ser que me ajude. E foi o que aconteceu, cara. Agora eu não tomo mais remédios assim. Aí depois disso aí, nunca mais tive dor e eu tô focando nos exercícios. Às vezes dou umas puladas, né? Às vezes. Porque tem a diferença, né? Isso é interessante, porque, por exemplo, tem a diferença da dor crônica, que é a que você tinha, né? Que você convivia com a dor, tentava várias coisas, né? Tomava injeção, medicamento que só mascara a dor, mas não Isso. resolve o problema. Uhum. Tem aquela dor
que é um desgaste físico e emocional que qualquer pessoa pode ter. Então, por exemplo, né, você trabalha utilizando o seu corpo, né, atividade ali com o corpo, aí você, às vezes, um dia ou outro, pode ser que você pegou um pouquinho mais pesado no trabalho e pode ter somado o estresse, a musculatura Uhum. ela fica mais travadinha, o corpo também. Você vai perceber que pessoas que já não têm problemas de dores crônicas nenhuma, vira e mexe, pode ter crises de dores devido a cansaço, estresse, uma noite mal dormida, mas é uma dor que ela é diferente da dor crônica causada por uma lesão mesmo ali no seu corpo, que é o que você tinha, né? Era crônica, você tentava várias coisas, tentava fisioterapia, foi no médico e não passava. E o problema maior é que como você passou aí 10 anos tomando medicamento, fazendo depois a injeção, esses procedimentos dão na gente a falsa sensação de melhora, mas obviamente não está melhorando. Você só está anestesiado. Ela alivia aquela inflamação ali naquele momento, mas como você tem uma inflamação crônica, a lesão continua ali. Então, Sim. passa o efeito do medicamento, a dor vai agravando, porque naquele período que você não estava sentindo aquela dor, você continuava trabalhando, fazendo suas atividades normais, sem sentir a dor. E a lesão só ia aumentando, tanto que a sua hérnia chegou a ficar extrusa. Uma hérnia não fica extrusa do nada. Você vai primeiro ali tendo uma protusão do disco, depois tem uma hérnia ali a sequestrada depois para virar extrusa. Então é um caminho que vai acontecendo. E o interessante que você falou também, que você também chegou a fazer ali na quiropraxia, eles passam também os exercícios da fisioterapia para a pessoa fazer a parte, só que a fisioterapia sozinha não resolve, né? Não adianta. Alivia inicialmente, né? Só que depois, e aí? Você para de ter aquele fortalecimento muscular para você conseguir manter uma postura certinha. Então, por isso a necessidade que a gente trabalha aqui, essa integração dos dois, da fisioterapia junto com uma musculação adaptada, específica para pessoas que estão recuperando de lesão. E Sim. você, durante esse tempo aí que você agora já voltou, né, a fazer atividades que você já fazia antes, assim, o seu próximo passo que você me mandou mensagem ali foi que você quer fazer jiu-jitsu, não é isso? Ou e treinos calistênicos também, é essa a sua vontade? Eu tava pensando em fazer, porque uma coisa importante que você falou é que eu fazia os exercícios de fisioterapia, né? Mas eu tinha consciência que eu tinha que fazer uma musculação para fortalecer. Eu tinha essa consciência, só como eu não achava ninguém, eu fui fazer por conta própria. Aham, E uma das minhas crises foi eu fazendo musculação, né? Então, eu tive uma crise porque eu fiz um exercício errado e acabei me tendo uma outra crise, né? aham. E parece só um minutinho. Então, aí eu, eu tive essa crise aí, entendeu? Então, Você tentou ir para academia, fazer musculação? sim, eu fiz musculação mais ou menos um período de uns 6 meses. Eu tava fazendo, minha mulher tava fazendo, né? Ela falou, vamos comigo? Eu falei, vamos, que eu tenho que fazer também, né? E aí eu tava bem, tava fazendo os exercícios ali durante uns 6 meses mais ou menos, sem falhar, indo quase todos os dias, assim, né? De segunda a sexta, tudo. E aí eu tava fazendo a remada ainda. Acho que eu levei o corpo muito para frente. A Uhum. hora que eu puxei para trás, aí me deu uma crise. Aí depois disso eu nunca mais voltei, entendeu? Eu nunca mais, porque daí eu fiquei com medo. Eu falei, cara, eu sei que eu tenho que fazer os exercícios de musculação, Uhum. mas eu não tenho acompanhamento, Isso. entendeu? Aí foi quando eu comecei a procurar. Falei, meu, eu preciso arrumar alguém que não só seja, porque você pode arrumar um cara que seja personal trainer, mas ele, como ele não pode não conhecer dos problemas da coluna, ele pode te passar um treino ali meio pesado ali que vai te lesionar, entendeu? Eu falei, não, eu tenho que achar alguém que é especialista nisso daqui, né? Que passa um treino focado ali. Aí foi quando eu comecei a fazer o seu método, cara. E o mais importante que é o seguinte, no Brasil, os profissionais, né, personais, professor de educação física, precisam ir para a faculdade, estudar 4 anos para graduar, para depois poder virar um personal, se quiser, ou dar aula em escola, trabalhar com esporte, não importa a área. Aqui nos Estados Unidos, eles fazem somente um curso que dura um mês. Aí Ah, você já é?
tira o certificado de personal. Então, por exemplo, se você quiser tirar um certificado de personal aqui, dentro de um mês você já consegue, faz online. Então, você às vezes vai contratar ainda alguém, mesmo que seja um personal, e a base de estudo que ele tem para te oferecer é bem pouquinho ali. Então, tem esses riscos aqui também. Então, você acaba, às vezes, procurando, às vezes paga até caro, pode ir na Equinox, LA Fitness, vai pagar lá caro lá, e aquele profissional ali, não é que é culpa dele, é porque a legislação aqui funciona dessa maneira. Então, a pessoa com um mês, ela pode tirar o certificado dela e começar a treinar as pessoas. Então, é um risco muito grande. E tem outro risco aqui também, por exemplo, pessoas que às vezes têm lesões, dores, procuram Pilates, por exemplo, achando que vai fazer algum benefício também, só que aqui, quem dá Pilates também não é formado em fisioterapia. A pessoa também só fez um curso, um certificado. Você chega lá, tem um monte de máquina, vai te passando ali. Então, aqui nos Estados Unidos tem um risco muito maior devido a essa falta da necessidade de ter um estudo por trás para orientar. É verdade, porque quando eu tava em crise, assim, né? Tava indo na quiroprata ali só para aliviar ali aquela pressão na coluna, tudo, e procurando alguém, aí a mulher do meu primo, que meu primo ele é americano, né? A mulher dele teve que fazer fisioterapia também, e ela indicou, tem um lugar ali que é bom, né? Ela passa bastante exercício, não sei o quê. Eu falei, então eu vou lá. Cara, eu fui lá o primeiro dia, expliquei para ela, eu tava com dificuldade até para andar, tava muito ruim mesmo. Expliquei para ela tudo certinho, né, que tinha acontecido, não sei o quê. Ela me viu ali, né, eu com dificuldade para andar, tudo. Ela falou, então tá bom, então vamos fazer os exercícios. E começou, cara, mandar exercício, e eu fazendo os exercícios ali com uma dificuldade, não sei o quê. Eu pensando comigo, falei, meu, eu tô em crise, tá inflamado. E ela tá mandando eu fazer exercício como se eu não tivesse nada, cara. Aí passou, daí eu vim embora, aí tinha aí eu não lembro se eu fui mais uma vez ou se na segunda vez eu já mandei mensagem para ela, falei assim, ó, não vai dar para mim ir porque eu tô em crise aqui, piorou a situação, não sei o quê. Aí ela, então tá bom, vê lá o que que você vai fazer e depois você vê aí. Meio que assim, sabe, nem eu falei, nossa, esses daí não sabe nem o que eles estão falando, porque eu tô numa situação muito ruim. E ela mandou ir em bicicleta, mandou aí, assim, tipo assim, é o que o pessoal fala também, quando você tá em crise, logo no começo ali, você não pode fazer muito alongamento, porque às vezes você pode estar prejudicando mais ainda o nervo, né? Você tá pressionando mais o nervo, e faz alongamento e isso e aquilo. Eu falei, não, isso aí não tá me ajudando, não. Aí larguei, cara, falei, não, aqui eu não vou mais, não. Então, olha só, eu fui a sua última das últimas esperanças, né? Você literalmente já tinha tentado de tudo, porque você passou por tudo, né? Todo o sistema ali, primeiro de medicamentos, sistema médico, fisioterapia, fez quiropraxia, procurou fazer na academia sozinho, procurou pagando também. Ela era o quê? Essa moça é da Pilates, era o quê? Era Era personal? fisioterapia. Olha, eu nem lembro, cara. Eu fui só uma vez lá, nem voltei, mas era fisioterapia, acho que era só fisioterapia mesmo. Você estava chegando no ponto que talvez você ia pensar, não, acho que é só cirurgia mesmo, porque você já tinha tentado literalmente de tudo. Já já estava acabando, assim, as suas opções para poder melhorar já estavam quase extintas praticamente. Praticamente. E o pior de tudo é que aqui eu ia ter que ir embora pro Brasil, né? Porque aqui eu não ia ter condição de pagar um tratamento nem nada, eu ia ter que ir embora. Sabe quanto que custa uma cirurgia aqui na coluna? Ela varia entre 30 a 100 mil dólares. Deve ser isso aí mesmo. E fora o tempo que precisa ficar parado, toda É. aquela burocracia. E muitas pessoas, às vezes, elas têm uma certa dificuldade em querer um acompanhamento, mesmo que seja individualizado online, porque ela acha que só no presencial vai dar certo. Só que o problema aqui nos Estados Unidos, que você, muito dificilmente vai conseguir achar um profissional para poder te acompanhar. Sim. Aí você, não consigo fazer online sozinho, mas pensa só, é melhor você ter um acompanhamento online que você sabe que é 100% seguro que vai dar resultado, que você ainda pagar caro alguém, para estar alguém do seu lado para te motivar, porque é o que mais as pessoas precisam, né? Motivar para você ter que ir na academia, ter que fazer as coisas e a pessoa te machucar. É. Acaba que gasta
Muito mais. E você lembra mais ou menos quanto que você pagava por sessões de quiropraxia, para fisioterapia, essas coisas, você lembra quanto gastava? É, eu vou falar assim, a quiropraxia, né, eu gastei muito dinheiro com quiropraxia, cara. Porque eu fazia muito, quando eu estava em crise, eu tinha que fazer 3 vezes por semana. E eu paguei como a minha situação era muito ruim, você paga um valor a mais no começo, para tipo, ter um membership, Uhum, e depois nas mensalidades você paga menos, né? Eu não lembro quanto que eu tinha que pagar anual, uhum. mas eu pagava $80 por sessão. Aí Uau, você imagina, eu pagava, quando eu estava em crise, era 3 vezes por semana. 200. Então já dava 240 por mês. Aí eu estava gastando quase $1.000 de, Uau. de quiropraxia. Aí depois vai diminuindo, né? Diminuindo, até que eu cheguei no ponto de fazer uma sessão por semana. Então era 80 por semana, né? Até que dava 300 e pouco por mês. Mas o problema não é nem pagar. Uhum, Porque se ele está resolvendo o seu problema, beleza, você vai trabalhar e você corre atrás. O problema é que não estava dando. Não é que não estava dando efeito, ela melhorava, né, ali na hora da crise, mas depois eu não conseguia trabalhar, fazer as coisas que eu tinha que fazer, porque dava crise de novo. E o interessante é que nem sempre me dava crises no inverno, porque tá muito frio, eu acho que fica tudo rígido. Sempre no inverno é o que atacava, né? uhum. E agora nós estamos no inverno de novo, né? Já começou, aí eu falei para minha mulher, eu falei, agora é a prova de fogo, né? E eu acho que foi na sexta-feira que tava nevando, não sei o quê, agora já tá um frio do caramba, né, cara? E todo dia eu saio de casa com aquela tensão, né? Lembra do Mas passado? graças a Deus, cara, até agora tô passando frio, meu carro tá até com o heating quebrado, cara. Tô sem o heating no meu carro, bicho. Eu tô trabalhando esses dias aí com o carro sem o aquecedor. Meu, Aham. eu tô congelando dentro do carro, mas graças a Deus minha coluna Nossa, não tá dando problema não, velho. que legal. E a gente aqui nos Estados Unidos, Ademir, principalmente nós homens aqui, acho que mesma coisa que você, nós temos uma responsabilidade maior em relação à casa, né, a responsabilidade, prover. Nesses momentos aí difíceis que você passou, com as crises, problemas de saúde que você teve, talvez isso veio na sua cabeça, nossa, poxa, e se eu tiver que parar de trabalhar aqui, como é que vai ficar a minha despesa, a minha esposa, a minha casa? Passava isso? Ah, sim, é o pior dos problemas, né? Porque conforme eu ficava parado, aí só a minha mulher trabalhava e o que entrava de dinheiro não dava para pagar as contas. Então começava a ficar tudo as contas para trás. E Uhum. aí o caos era total, né? Aí é pedindo dinheiro emprestado para para outro, não sei o quê, entendeu? Aí quando eu voltava a trabalhar, aí era aquela loucura, né? Devolver o dinheiro para as pessoas, tudo, porque aqui você não pode deixar as contas atrasar, né? Você Isso. deixou o carro atrasar, os caras vêm e tomam. Você não pagou o aluguel, os caras te despejam. Então não tem conversa, né? Então a gente tinha que manter as contas todas em ordem. E graças a Deus, né? Sempre tinha um amigo ali, outra pessoa ali que ajudava, não sei o quê. E também a gente depois, né? Sempre corria atrás e pagava tudo certinho, né? Nunca ficamos devendo nada para ninguém. Mas o psicológico ia para o espaço, porque a minha cabeça ainda pensava assim, beleza, agora eu tô bem, eu sei que eu vou conseguir normalizar tudo, mas eu já pensava, e a próxima crise? E a próxima crise, se eu tiver outra crise? Se eu não, né? Eu vou ter a próxima crise, porque eu já sabia que minha situação era ruim, entendeu? Por isso que eu tava nesse desespero. Eu falei, meu, eu preciso arrumar alguma maneira de parar com esse negócio, porque se eu tiver que entrar numa cirurgia, foi que nem eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que ir embora e, pelo menos no Brasil, é de graça, né? No Brasil, pelo menos, o SUS tem os problemas dele e tudo, mas sempre quando eu precisei no Brasil de atendimento, minha família, tudo, alguns problemas sérios, tudo assim, a gente sempre foi bem atendido, assim, né? Nunca passamos sufoco. Isso. Aqui não tem dessa, né, meu? Não. Então eu ia ter que largar tudo e voltar, né? Então você já estava numa situação bem extrema mesmo, então já estava afetando a sua parte
financeira de maneira bem significativa que Muito. não estava conseguindo trabalhar, chegou a precisar de amigos, né, emprestar dinheiro, essas coisas durante um período. Então, o seu caso estava muito extremo e você novo, né, com 40 e quantos anos? 8. 48 anos, novo, né? Olha só. Então, chegou num ponto que você já tinha até cogitado voltar para o Brasil se as coisas continuassem da maneira que estavam. Sim, porque não tinha outra opção, né. Não tinha outra, não tinha o que fazer. É. Uau, quando a gente para pensar, refletir um pouquinho assim, a gente vê a seriedade que são as coisas, né, o cuidado nosso com a saúde, tanto que pode interferir, o tanto que pode mudar a nossa vida assim, de uma maneira extrema, né, não é que, Sim. é uma dorzinha só que não vou não, é algo é bem extremo mesmo, né, interfere muito. O problema é esse, porque no começo, como é uma dor que você, teoricamente, que nem quando deu a primeira vez, eu trabalhava na Mercedes, né, então lá dentro eles tinham um ambulatório, tinha tudo lá, tinha os médicos lá, fisioterapia, tudo. Então eu fazia o meu tratamento na hora do meu serviço, né, então eu entrava para trabalhar, trabalhava um pouco, depois subia lá para fazer os exercícios, então não tinha muito problema, então eu fui, beleza, eu tenho tratamento aqui, não desconta nada no meu pagamento, tá tudo certo, né? E aí você acaba meio que relaxando, né? Ah, tá bom. Aí depois quando eu tive a crise de novo, eu já estava aqui, aí já não tinha mais o tratamento, mas aí você já tá naquela corrida, não, tem que trabalhar, aí você deixa chegar no extremo da dor, aí você vai, resolve ali com medicamento e começa naquele ciclo, né? Medicamento, aí como eu só tinha de, tipo, cada um ano, eu acabava deixando para lá, preciso trabalhar e não cuidava da saúde, só que chega uma hora que a conta chega, né? A conta chega, fala, meu, ou você vai cuidar disso aí, ou você não vai fazer mais nada na vida, não. Tá piorando. E isso é muito importante, não fazer nenhum exercício fora do treino. Por exemplo, as abdominais de flexionar o tronco, jamais, não Eu pode não faço. nenhuma, porque quando você já tem um desgaste na coluna, é de excesso de flexão. Sim. Então, a sua hérnia aconteceu o quê? Ela ficou extrusa, né? Ela desconectou aqui do núcleo, ela caiu, então é muito momento de dobrar a coluna. E o que você faz quando você dobra o tronco assim na abdominal? Você faz justamente esse movimento aqui. Então, pessoas que têm problemas, lesões, né? A gente não trabalha com exercício com carga, fazendo flexão na coluna. Você pode dobrar a coluna normal no dia a dia ali, mas não fazendo um exercício específico de dobrar a coluna, senão você vai piorar o seu caso aí. E me fala que agora, o que você poderia dar de conselho, né, aí para a nossa comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, porque a sua história realmente é uma história que impacta muita gente, porque você já passou por tudo isso daí, chegou em casa extremo, pensando até voltar para o Brasil, cirurgia, precisou de ajuda de amigos financeiramente aqui, ou seja, é um caso bem extremo mesmo, que eu tenho certeza aí que um conselho, uma dica vindo de você pode ajudar muitas pessoas. Para não deixar evoluir, Uhum, entendeu? uhum. Então, se tem o problema, tudo, e toma o remédio e passa, não sei o quê, já começa a cuidar de agora. Porque se deixar passar, vai piorar e aí cada vez vai ficando pior e para você consertar isso daí é bem mais difícil, entendeu? Tem jeito, mas é melhor se você começar agora. Você economiza dinheiro, né? Isso. Economiza tempo, ganha em saúde, né? Então, acho que o meu conselho é isso daí, você procurar profissionais que sabem do que estão falando, né, que são especialistas naquilo ali, né, porque na medicina você tem que ser especializado em cada coisa, né, Isso. e, e no seu caso, né, o mais interessante foi isso, você é especialista tanto na parte da fisioterapia quanto da musculação, né, que é algo que eu nunca tinha visto, era uma coisa que eu sempre tinha em mente, porque eu sempre pesquisei, né, como eu tinha esse problema, então eu tinha em mente que era isso que eu precisava, eu só não sabia aonde achar, né. E a internet é bom por causa disso, porque conforme você vai procurando sobre o assunto, você vai recebendo várias sugestões, né, de vídeos, isso e aquilo, e é bom por um lado, é ruim por outro também, porque você recebe muita coisa, então você tem que peneirar, né, você tem que filtrar, Isso.
E é isso aí, cara. Procurar pessoas sérias, competentes, que vão te ajudar e vai dar certo. No final, se você fizer. E depende de você também, né? Você tem que seguir o negócio, não é só jogar pro profissional ali e não fazer sua parte, né? Exato. Pode-se dizer, então, que foi um bom investimento que você fez comparado a mais de 10 anos com dores, remédio, quiropraxia, injeção, a grana que você gastou, você fez um bom investimento? Ah, com certeza, cara. Com certeza, porque se não fosse isso daí, eu não tinha mais esperança. Assim, você foi a minha última esperança, assim, a última opção. Se não desse certo, no começo até tava meio assim, né? Porque no começo os exercícios são bem mais leves, tem o de respiração, não sei o quê, e só que eu tava numa urgência, né? Aí eu ficava, cara, isso daqui não vai adiantar, cara, não vai adiantar, eu preciso melhorar rápido, eu não posso parar de trabalhar, não sei o quê. Só que na minha cabeça tava, tá bom, se não adiantar, é a única opção que você tem, então foca aí, cara, e vai, foca e vai. Aí, graças a Deus, cara, eu consegui, né, focar ali. No começo eu peguei certinho mesmo, fazia todos os dias, acho que eu descansava um dia só na semana, né? E só que naquela, depois você vai melhorando, você dá uma relaxadinha, né? Aí às vezes você passa um dia, dois, sei que, mas no geral, cara, eu tô bem feliz mesmo com o resultado, entendeu? Agora, que nem eu falei, agora que na época do inverno, que eu sempre tenho as crises, né? Eu tô conseguindo trabalhar e não tá me afetando em nada. Pô, tô feliz pra caramba com isso aí, cara. Eu agradeço mesmo a você aí, porque isso aí tá me salvando aqui, cara. Que legal, que bacana. Bom, fico feliz também em fazer parte dessa sua nova etapa, dessa sua nova jornada, de tudo que você falou. E eu acho que o mais difícil para as pessoas é elas procurarem resolver o problema enquanto ele ainda está pequenininho, quando ainda é só incômodo, quando ainda você só precisa de um relaxante muscular. Quando está nessa etapa, é muito mais fácil você já procurar ajuda. E outra coisa também, que você chegou no extremo do médico falar que você precisava de uma cirurgia, mas você não aceitou aquilo dali, foi pesquisar, foi estudar, viu que as coisas não são dessa maneira, que muitas pessoas às vezes se entregam, né? Se entregam no médico, se entregam numa opinião dessa e às vezes passam por procedimentos desnecessários. Tem um estudo que mostra que 98% das cirurgias que são feitas na coluna são desnecessárias, que as pessoas resolveriam se estivessem fazendo o pós-operatório sem ter feito a cirurgia. Olha que interessante. O pós-operatório, né, os exercícios adequados, quando feitos nas pessoas que tinham diagnóstico para cirurgia, elas não iriam precisar de passar por uma cirurgia, são reversíveis, ou seja, Uhum. só 2% realmente que são Preciso. casos de operar. É isso aí, meu amigo. Muito bacana sua história. Em relação à sua pergunta que você mandou lá no aplicativo, se pode fazer calistenia e jiu-jitsu, a gente vai fazer o seguinte: você vai atualizar para mim as fotos no aplicativo, aquelas fotos posturais, para eu dar uma nova analisada, para a gente poder avaliar se agora é um bom momento para já começar a fazer algum esporte. Já acabou com as dores, mas eu vou dar mais uma nova avaliada antes da gente incrementar alguma coisa aí na sua rotina de exercício, beleza? Beleza, então. Repete essas fotos lá, coloca lá para eu dar uma olhadinha lá e a gente já traçar um plano aí agora, porque agora é vida normal, né? Fazer esporte, fazer outras coisinhas que um pouquinho de tempo atrás aí já não era nem possível nem pensar nisso, né? Não mesmo. Beleza, eu vou fazer isso então. Ótimo. Tenha um excelente, meu amigo, muito obrigado aí pelo seu tempo e pela sua história, que foi impressionante. Beleza, Felipe. Obrigado você aí e tamo junto. Valeu, grande abraço. Falou, tchau, tchau.